Os políticos decidiram e os militares colocaram em ação. A antiga sede da Assembleia Nacional testemunhava a assinatura do Memorando de Entendimento de Luena e o abraço dos irmãos antes desavindos. Como políticos e militares se tornaram tão poderosos em Angola? Os povos que habitam Angola têm algo muito forte em comum: um extenso e infeliz historial de subjugação e exploração. Antes da chegada dos portugueses e do início do tráfico negreiro, estes povos já viviam sujeitos à aristocracia, que é uma forma de governo na qual o poder político é reservado a uma classe social que detém privilégios passados hereditariamente. Muitas famílias viveram e vivem condenadas à classe mais baixa das suas sociedades por imperativos hoje considerados culturais ou tradicionais, pelo simples fato de carregarem um determinado nome ou nascerem de linhagem específica. A chegada dos europeus criou instantaneamente uma nova classe de subjugadores mais poderosos que todas com as quais estes povos tiveram. O europeu, armado com armas de fogo e domínio técnico excepcional sobre os metais, revelou-se mais poderoso que os reis e outros aristocratas a quem deviam respeito e lealdade. Este fato produziu uma mudança radical sobre as perspectivas daquelas que viriam a ser as classes dominantes de Angola que se seguiu. Como surgiram os políticos em Angola? Os considerados profissionalmente políticos em Angola atualmente em nada têm a ver com os aristocratas dos reinos que existiam no território hoje limitado como Angola. Não procedem da mesma raiz de poder que a aristocracia, mas sim da matriz de poder do mundo ocidental, que tem como espaço de gênese a Grécia Antiga. A UPNA, a União das Populações do Norte de Angola, que depois mudou de nome para União das Populações de Angola, UPA, e juntamente com o Partido Democrático de Angola, formalizaram a Frente Nacional de Libertação de Angola, a FNLA, que é, de acordo com os fatos históricos, o primeiro núcleo de ação política ativa em Angola. Jonas Malheiro Savimbi, fundador do atual maior partido da oposição em Angola, militou em suas fileiras, tendo alcançado o cargo de secretário-geral. O ELNA, seu braço armado, reunia comandantes provenientes de várias partes de Angola, inclusive de Cabinda, constituindo assim o GRAI, o Governo Revolucionário Angolano no Exílio, da qual a FLEC e o MPLA não quiseram participar, antecipando assim a fratricida jornada dos povos de Angola em busca da independência e da paz. O Governo Revolucionário de Angola no Exílio GRAI, criado em novembro de 1962 e reconhecido por 32 países, foi o primeiro projeto político de grande envergadura de angolanos e os partícipes deste podem ser considerados, portanto, os primeiros políticos profissionais da política nacional angolana com respaldo internacional. É importante lembrar que deste governo fizeram parte Olden Roberto como primeiro-ministro e Jonas Savimbi como ministro dos Negócios Estrangeiros. Fernando Pedro Gomes, da FNLA, considera Olden Roberto o primeiro diplomata e panafricanista angolano, pois foi como representante da UPA que levou em 1958 a primeira Conferência dos Povos Africanos, realizada no Ghana, a questão do trabalho forçado em Angola e na segunda conferência, 2 anos mais tarde, defendeu a independência de Angola. De assimilados a libertadores. A política de assimilação foi uma tentativa da França e de Portugal de destruir a tradição cultural de suas colônias africanas e, através da sua europeização, formar uma elite privilegiada que colaborasse com os colonizadores. Leis promulgadas em 1921 em Portugal, Estatuto de Indígena, e em 1924 na França dividiram os povos africanos entre indígenas e assimilados. Os assimilados podiam, por exemplo, adquirir propriedades e não eram obrigados pela autoridade a trabalhar em obras
públicas. Porém, tinham de prestar o serviço militar e trabalhar para o serviço público, apresentar formação escolar em francês e português, comprovar a posse de bens e manter uma vida cristã. Entre as colônias portuguesas, Angola tinha a maior taxa de assimilados, cerca de 0,77%. O assimilacionismo permitiu que Olden Roberto, Agostinho Neto, Jonas Savimbi e toda a primeira vaga dos que podemos hoje considerar os primeiros políticos angolanos tivessem uma educação decente que lhes ofereceu uma visão global e os fez ver a oportunidade de representar interesses indígenas. Os sistemas de educação aos quais foram submetidos estavam projetados a oferecer uma visão colonialista sobre as colônias, bem como sobre os indígenas. Os assimilados, agora políticos, acompanhando os acontecimentos em torno da libertação de outros estados africanos, sabiam do grande poder que lhes esperava substituir os colonizadores na liderança das prósperas colônias. Para isso, ocuparam-se em dinamizar e mobilizar massas para as suas fileiras sob o pretexto do combate ao colonialismo, mas deixando implícito os seus projetos futuros para as colônias que se pressupunham a governar, trocando o ideário, muitas vezes em função da orientação política dos seus patrocinadores internacionais. De libertadores a tiranos. Consolidado o poder, os assimilados, que eram vistos como libertadores graças às suas capacidades de articulação, que conseguiam apoios em termos técnicos e logísticos pelos esperançosos indígenas que preenchiam a camada mais baixa das suas organizações políticas e militares, passaram a lidar com uma noção de economia da qual somente imaginavam. As rupturas geradas ao longo do processo de luta contra a administração portuguesa culminaram numa guerra sangrenta que criou um cenário de completa desordem funcional para o governo, bem como gerou uma oportunidade nunca antes vista de contrabando e apossamento coercitivo de recursos naturais pela oposição armada. Para se ter uma ideia, para sustentar a guerra contra o MPLA, dirigido por um outro assimilado, José Eduardo dos Santos, Jonas Savimbi e a sua organização controlaram um bizarro esquema internacional de contrabando de marfim, chifres de rinocerontes e diamantes. Ian Breitenbach, oficial militar sul-africano de carreira que liderou a Operação Savannah, a intervenção secreta das Forças da Defesa da África do Sul na Guerra Civil Angolana. Os remanescentes deste grupo tornaram-se um batalhão da Elite 32, ou Batalhão de Búfalos, que denunciou que foi afastado dos campos de batalha por suposta fadiga de guerra, quando descobriu num armazém de inteligência militar sul-africana um caprívio, caixas com marfins e chifres de rinocerontes, e ter pedido a um oficial de inteligência de alto nível que trabalhava com a UNITA que acabasse imediatamente com o tráfico de marfim, porque manadas de elefantes e rinocerontes estavam a ser dizimadas. Por outro lado, usando-se do contexto de conflito armado, o MPLA, liderado por José Eduardo dos Santos, emaranhou-se numa corrupção vertiginosa ao ponto que em 1995 já era consensual até para o próprio MPLA que tal problema seria muito difícil de se resolver. Esta corrupção generalizada acabaria por ser um grande cancro que obstruiria o progresso social e desenvolvimento econômico pós-guerra. Foi descalabro. As estruturas que nós poderíamos ter preservado não foram preservadas. Arranjamos desculpas, primeiro que era porque as coisas do colono não serviam para nós, depois era por causa da guerra, e agora com certeza que vai-se arranjar outra desculpa porque nós somos bantus, ou querem que nós sejamos bantus, e o bantu nunca assume a responsabilidade das coisas que faz, principalmente quando faz mal feito. As pessoas que rodeiam na governação são sempre as mesmas.
e como por ser as mesmas, ganharam um vício tal, e que esse vício chegou até o ponto de saturação. O senhor não imagina que hoje não há nenhum setor onde não há corrupção. Não há. Uma guerra com dois vencedores e único perdedor: o povo angolano. Poesia de Jonas Malheiro Sabino. Se por um lado os acordos de paz trouxeram para os cidadãos a certeza e garantias de livre circulação de pessoas e bens no território nacional e o reencontro entre famílias, para os políticos a paz inaugurou uma nova era de prosperidade e poder pleno que começaria de acordo com um protocolo assinado em Lusaka pela amnistia de todos os crimes cometidos no âmbito do conflito armado, o que preveniu novas tensões, aquele novo estágio do historicamente frágil processo de paz em Angola. Esta amnistia igualmente cimentou a impunidade entre os políticos e militares angolanos, sejam eles provenientes da UNITA ou das forças governamentais, como se pode ver nos anos que se seguiram. 20 anos depois, verifica-se que os políticos da UNITA e grande parte dos seus ex-militares remanescentes inseridos nas FARC gozaram dos privilégios previstos nos termos dos acordos de paz de Angola, tendo muitos deles melhorado significativamente suas vidas. Um dado não menos importante é um dos filhos do fundador desta organização, Rafael Massanga Savimbi, ser hoje a semelhança do pai, um político integrado à bancada parlamentar da UNITA. Nestes 20 anos de paz, os políticos do MPLA aparelharam o Estado e promoveram políticas e práticas administrativas que, misturadas à corrupção, possibilitaram aos partidários afiliados amassarem bilhões de dólares, quer pelo tráfico de influência, quer por crimes de peculato, associação criminosa, lavagem de dinheiro e branqueamento de capitais, chegando-se ao ponto de Isabel dos Santos, filha de dos Santos, figurar na revista Forbes como a mulher mais rica de África. Anualmente, os políticos com assento parlamentar ou em funções administrativas da oposição e do governo, junto ao titular do poder executivo, amassam dezenas de milhões de kwanzas do tesouro angolanos para cobrir suas despesas em termos de alimentação, transporte e saúde. Aos partidos, regularmente, a cada pleito eleitoral, são alocadas verbas para as suas despesas com as campanhas. Já o povo, os cidadãos normais sem algum vínculo partidário ou parentesco com figuras políticas e militares, seguem muitos deles vivendo abaixo da linha da pobreza, sem esperança no horizonte, sobrando a classe política militar como a mais poderosa no país. E assim chegamos ao fim de mais um vídeo. Comente sobre o tema, subscreva o nosso canal e partilhe. Obrigado.